Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, Dr. Otávio, André Rezec, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, os colaboradores desta casa, aos munícipes que nos honram com suas presenças aqui na Galeria da Câmara Municipal e a todos da imprensa que também nos prestigiam. Vamos dar início agora a mais uma sessão da nossa comissão de inquérito, processante de inquérito. Como nós sempre salientamos, aberta, transmitida ao vivo, e todos que tiverem interesse, está sempre à disposição. Chegaram respostas do senhor prefeito, do senhor atual prefeito municipal, em relação a algumas indagações. Todos os vereadores receberam cópias. O senhor recebeu, né, doutor? Doutor Otávio, André, receberam cópias. Essas respostas, uma delas fala sobre nossa indagação sobre a CPFL novamente, e diz aqui que no exercício de 2012, as despesas empenhadas com energia elétrica foram de 7.597.000, 5.387.000 referente ao termo de confissão de dívida, que foi a renegociação em moratória do número do processo 94.320/7, e R$ 2.209.000 referente ao fornecimento de energia elétrica. Esses são os dados referentes a 2012. Existe um convênio de prestação de serviço entre a Prefeitura e a CPFL, com cópia e anexo, em que se é cobrado de 1 até 5% de taxa de administração. Esse percentual é cobrado de acordo com a adimplência do município, sendo que nos meses de setembro e janeiro, de setembro de 2012 a janeiro de 2013, foram cobrados a taxa máxima de 5%, em virtude do município de estar em atraso com os pagamentos. Isso significa que nos meses que o município está em dia, a taxa é de 1%, quando tem um atraso é de 5%. Aí cai até naquela conversa nossa, nós estávamos falando, até para ver quanto está se cobrando hoje, né, que provavelmente deve estar em dia, se hoje está aqui, que taxa que eles estão utilizando hoje ao município de Barretos, se é de 1, se é de 2, se é 3, se é 4, se é 5%. E para a gente saber isso, acho que só aí convocando pessoalmente, de repente, o diretor. Também fala aqui do termo de confissão de dívida de 14 milhões, que é o primeiro parcelamento, sendo que o valor principal sem multas era de 11.900.000, e o termo de confissão com juros e multas foi 1.300.000. Isso aí são as dívidas, os contratos encontram-se todos em anexo no processo. E aqui, no processo, estão os parcelamentos que no ano de 2010 é de R$ 160.000 por mês. 2011 tem parcelas de 200.000, depois cai para 165.000. Tem as parcelas que eu acho que são quadrimestrais, né? Sim. São trimestrais que entram para ir amortizando. E esse parcelamento termina em 20/12/2016. E essa foi sempre a nossa indagação em relação à taxa que foi criada para pagar essa dívida, tendo em vista que a dívida acabou se aumentando. Gostaria de usar a palavra o novo vereador André Rezec, o doutor Otávio primeiro, André. O André buscou a documentação que tinha na prefeitura. Sim, senhor presidente. Eu analisei os documentos, principalmente na questão dos empenhos cancelados. Me chamou muita atenção que no ano de 2010 foi 21 milhões, no ano de 2011 foram 29 milhões e no ano de 2012 passou para 60 milhões de empenho cancelado. Eu até busquei junto aqui à Câmara e gostaria até de pedir a juntada de alguns documentos aí. Primeiro, o decreto municipal, decreto 7.159, de 6 de dezembro de 2012, que autorizou o cancelamento dos empenhos. Então, é cópia do decreto. E
como eu achei estranho e não tinha como verificar, eu tive na prefeitura e pedi uma lista de despesas pagas geral no final do exercício de 2012, só no último mês. Tá aqui também, eu gostaria de requerer a juntada, até porque numa análise dela me surgiu, embora não dá para comparar porque não tem, mas achei muito interessante aqui, porque na lista de empenhos cancelados consta CQC, Tecnologia em Sistemas e Diagnósticos Limitados. E consta como restos a pagar. Consta como liquidado, ou seja, o serviço foi feito, eu até levantei, essa empresa entregou fita de glicose, de glicemia, cancelou-se o empenho e reempenhou-se logo em seguida, ou seja, me parece realmente que foi só para assumir do final da dívida do final do ano. Então, na lista já consta isso, mas esse com certeza seria alguma coisa que a gente precisaria pedir um esclarecimento. Eu não consegui levantar todos, porque só no ano de 2012 são isso aqui, cada página tem uma média de 10 empenhos. Mas eu acho que, por amostragem, a gente conseguiu levantar, ele foi anulado em 12/11/2012 e continua em restos a pagar. Então, ele foi anulado e reempenhado. Isso é a única dúvida que ficou quanto a esse ponto. Não tinha nos autos, e eu fui buscar o último termo de parcelamento com a CPFL. E na questão do Instituto de Previdência, também, senhor presidente, eu tirei aqui na internet os cálculos autoriais. E por que eu acho importante os cálculos autoriais? Porque quando o ex-prefeito Emanuel assumiu, e isso aqui está no site do Ministério da Previdência, assumiu. Isso foi feito em 29/11/2004. 30/11/2004, a data da avaliação. Previa que o Instituto passaria a ter dificuldade financeira em 2027. E se a gente for pegar já 3 anos depois, a gente já vê que o Instituto já estava quebrado. Então, eu gostaria de juntar os cálculos autoriais, que são um documento oficial do Instituto de Previdência. E gostaria também de pedir a juntada de todas as leis que alteraram a lei do Instituto de Previdência, que são as leis 4.008, de 23/10/2007, 4.204, de 29/6/2009, 4.265, de 1/12/2009, 4.280, de 29/12/2009, 4.479, de 4/3/2011, 4.510, de 3/5/2011, 4.540, de 20/6/2011 e 4.800, de 27/2/2013, que são todas as alterações que houveram na lei do Instituto durante o período também, porque pode ser útil na elaboração do relatório. São as alterações que foram feitas na lei do Instituto de Previdência. Vossa Excelência quer que a gente solicite a nossa diretoria parlamentar a as cópia leis estão na dessas Câmara, leis? exatamente, só requer a juntada. Acompanhou, Graça? A única coisa que eu gostaria, que eu acho necessário, é pedir a informação realmente dessa empresa, que foi a única que... Quer dizer, nós começamos a fazer assim, até eu quero parabenizar aqui a doutora Priscila, que é minha assessora parlamentar, que ela pegou isso aqui, foi um por um, pegando um e no outro, dava assim, ó, por enquanto eu achei um. Mas até porque... CQC, Tecnologia e Sistemas de Diagnóstico Limitado. Acho que vai dar CQC essa aqui. Mais algum? Da minha parte, é só por enquanto, Bom, senhor presidente. então eu vou colocar só uma questão de formalidade em votação ajuntada desses documentos que o nobre vereador André Rezec, e parabenizar o nobre vereador André e sua assessora parlamentar por ajuntar os documentos. Tudo bem, doutor Otávio? Tudo bem. Tudo bem. Então está juntado todos os documentos que o nobre vereador André Rezec mencionou. Aí só solicito, Graça, que junte as leis do Instituto de Previdência desde 2007, que foi a primeira que foi mencionada,
que junte elas já, 2006? né? Junto. Todas. Pega todas as leis que foram votadas desde o ano deixa eu ver, a primeira aqui foi em 23/10/2007. Que é a lei 3.000, ela começou em 2004, mas ela teve a sua primeira alteração em 2007, certo? Aí depois teve 29/6/2009, depois também teve no dia 1º/12/2009, depois novamente 29/12/2009, 4/3/2011, 3/5/2011, 20/6/2011 e 27/2/2013. São essas as leis do Instituto de Previdência, tá? Doutor Otávio? Eu acho que a prova documental para ser carreada para os autos é de suma importância. E feito esse compêndio, eu entendo que seria, como a CPI, ela tem 4 ou 5 itens, conforme nós estávamos conversando, declinar a inquirição das pessoas que eventualmente teriam ou esclarecimentos a fazer ou responsabilidade pelo inadimplemento de qualquer uma das obrigações. Porque com o depoimento, a prova oral a ser corroborado com a documental, que é de suma importância, terá condições de ser feito o relatório de forma tranquila para tomar as decisões que o caso comporta. Eu gostaria de salientar que toda a documentação que nós solicitamos nos foi enviada. Nós temos hoje cerca de mais de 1.500 páginas juntadas ao processo. Né? Quer dizer, prova documental demonstrativa de débito para dar liquidez daquilo que subsiste já está juntado nos autos. Sim. Então agora é só o esclarecimento de eventuais responsáveis pelo débito ou pela forma que o débito se originou. É bom a gente estar sempre lembrando que a CPI ela tem 5 requerimentos, ela tem num requerimento 5 itens, né? Que fala sobre a dívida com a CPFL. Eu vou até pegar no requerimento original. É sobre a dívida com a CPFL, atraso no pagamento de fornecedores, cancelamento de empenhos, Instituto de Previdência. Qual que é a outra, André? Está aqui, ó. Olha lá, constituição do custeio de iluminação pública, atraso no pagamento de fornecedores, atraso no pagamento do salário dos servidores públicos municipais. Mas esse atraso no salário, ele é referente ao mês de dezembro e janeiro, né, dezembro de 2012, e que foi pago em janeiro de 2013. Não repasse ao Instituto de Previdência do município de Barretos, empenhos e liquidações canceladas no último mês de gestão anterior, referentes a fornecedores de prestação de serviço. Bom, senhores vereadores, eu acho, então a gente poderia fazer por itens, né, para fazer as convocações para que a gente possa fazer as oitivas, né? De preferência, acho que cada dia, ou pode ser até mais de uma pessoa num dia, mas em horários diferentes, né? É interessante de um dia já fazer tudo, né? Mas tem que ser em horários diferentes para não... Cada dia a gente marca uma, porque se precisar de repente, novamente convocar essa pessoa, de repente já está por aqui mesmo. Vamos começar pelo primeiro item, que é em relação à contribuição de custeio para o serviço de iluminação pública. Eu acho que seria de suma importância, interessante, chamar o diretor da CPFL, pois a CPFL que é a gestora de todo esse convênio, né? E acho que, se não me engano, aqui em Barreto deve estar o Marco Antônio ainda cuidando. Tudo bem, doutor Otávio? Tudo bem. Ok. Então, a CPI, ela convoca, eu não sei por ele ser... Agora eu estava observando que o André sugeriu. Não, é convite, né? Porque ele é funcionário público. Convocação é funcionário público, né? É convocação ou convite? Prestou serviço. Pela CPFL prestar serviço para a entidade pública, uma convocação fica a CPFL convocada a encaminhar a esta... Juninho, só Pois não. um adendo, diante que o André questionou, a inquirição das pessoas responsáveis teríamos que elencar quantas e quais seriam.
para determinar se inquiridas num dia só, como o André disse, ou se vai em dias alternados por matéria. Vai depender da duração desse depoimento. Às vezes tem matéria aí que o depoimento é rápido. Pode colocar no mesmo dia, 14 horas para um, 15 para outro, 16 para outro, num dia só, numa sequência, para que um não fique esperando o outro e que tenha a possibilidade de todos serem ouvidos. Penso eu, é uma ideia. Ou então marca o dia de um assunto, o dia do outro, por mim, o dia que marcar, eu estou aqui. Correto, doutor Otávio. Então, fica a CPFL convocada a nos encaminhar um funcionário de seu alto escalão que represente o município aqui de Barretos, que fez todas essas negociações junto à prefeitura, para que possa vir prestar esclarecimento a essa CPI. Mais alguém em relação à CIP? Acho que tem que ser a CPFL mesmo. Atraso no pagamento de fornecedores. Senhor presidente, só na relação da CIP, nós vimos pelos jornais da cidade que a prefeitura, inclusive, fez uma relação isso a gente vê, de inúmeros postes apagados, lâmpadas que não funcionam. Ela tem reclamado bastante. Seria bom só a gente pedir para a prefeitura que encaminhasse essa relação, para que até no dia a gente cobrasse. Eu posso dizer que em frente à minha casa, na rua Inglaterra, tem uma lâmpada que há 2 anos ela não acende e não adianta ligar para a CPFL que não resolve. Então, como a prefeitura tem esse levantamento, seria bom que esse levantamento estivesse na nossa mão também, para que a gente cobrasse isso do representante da CPFL. No dia que tiver aqui a pessoa responsável pela CPFL, a gente possa entregar em mãos. Relação de todos os pontos com problemas de iluminação no município de Barretos, para que a gente possa encaminhar diretamente a pessoa responsável da CPFL que vir até esta casa. Correto? Atraso no pagamento de fornecedores. Pagamento é dinheiro, dinheiro é secretário de Finanças. Na verdade, eu acho que isso é documental, isso aconteceu mesmo, e o fundo disso era a falta de dinheiro, então eu, pelo menos, não vejo maiores necessidades. Não sei qual a opinião dos senhores, mas que houve o atraso. Isso é fato. Que eu não vejo muito necessidade de falar. Eu acho que poderia chamar, pelo menos para explicar ou justificar um atraso, porque eu posso dever alguma coisa e uma causa superveniente me impedir de pagar. Bom, mas secretário de Finanças saber a coisa objetiva. Da gestão passada era o senhor Robson Moreira Couto. O problema é que como ele não está no Brasil, a gente não sabe até que ponto que a gente vai conseguir encontrá-lo, localizá-lo e ter essa informação. Nós fazemos a convocação, pois cabe a ele aparecer, se a gente consegue localizá-lo ou não. Correto, doutor Otávio? Ou alguém substituto, ele que tem acesso. A questão é... Eu acho que poderia chamar o chefe da contabilidade da prefeitura, o meu tio. Mas vamos convocá-lo, se caso ele não... Para a gente ver quais são as maneiras legais. E também convocar o chefe da contabilidade, também tinha acesso a tudo, que é o Milton Ferreira. Milton Ferreira Filho? Isso. É o Milton Ferreira Filho, né? O nome dele. Bom, Milton Ferreira, todos sabem quem é. Tudo bem, doutor Otávio? Tudo bem. Milton Ferreira é o ex-prefeito. Não, mas é Milton Ferreira Filho, não é? Exato. Milton Ferreira Filho. Inclusive, o senhor Milton Ferreira morreu num acidente trágico. Milton Ferreira não vem o ano passado, vindo de Minas para São Paulo. Atraso no salário dos servidores públicos municipais. Quem cuida dos salários dos servidores é o chefe do RH, que é o Perassoli. Você acha? Mas eu acho que o próprio Miltinho poderia dar esse... Consegue, né? O próprio Miltinho, né? Sim. Porque o Perassoli ele faz mais a parte de só rodar a folha, né? Exato. A função dele deve ter rodado a folha com certeza até o dia 20, que ele sempre roda até o dia 20, dia 22 no máximo, ainda mais sendo final de ano. Provavelmente essa folha já estava rodada, pronta para ser executada. Não repassa o Instituto de Previdência. Quando se fala em Instituto de Previdência, aí tem que se chamar o diretor daquela autarquia. O ex-diretor, né? O ex-diretor. Eu acho que nesse caso seria interessante até chamar o atual também. Eu acho que poderia chamar o atual, e eu gostaria também que chamasse os presidentes do Conselho Fiscal durante o período. Então, tudo bem, doutor Otávio? Tudo bem. Então, fica convocado o ex-diretor do Instituto de Previdência, o atual diretor do Instituto de Previdência e os presidentes
É o mesmo, o conselho é o mesmo, né? Continua. Conselho Fiscal. O conselho fiscal continua o mesmo, não continua? Não sei, no Bem, final era o Vander. O Vander não tá aí, E tá? hoje eu ainda acho que tá o Vander, mas eu não sei se durante todo o período foi o Bom, Vander. o presidente do Conselho Fiscal no final de 2012 e se for o mesmo, É se o for Vander. outro, de 2013. É o Vander. É. Certo, Graça? Instituto de 2012, se for o mesmo de 2013, agora se teve alteração, peça para ver o de 2013 também. Certo? Isso é em relação ao Instituto de Previdência. Empenhos e liquidações, o próprio Milton Ferreira, que é quem cuida dos empenhos e liquidações, ele pode nos responder. Senhor presidente, eu só esqueci uma Pois não. anotação aqui. Quanto ao Instituto de Previdência, eu gostaria também de solicitar a juntada da ata da sessão da Câmara e do DVD da sessão da Câmara do dia 21 de 9 de 2009, porque foi quando o ex-prefeito esteve na Câmara dando informações sobre o Instituto de Previdência. Então, lá ele disse uma coisa, eu espero que ele diga a mesma coisa aqui, né? Então, é importante a gente ter o que ele disse e o que ele vai dizer. Da ata da sessão da Câmara Municipal DVD. e do DVD do dia 21 do 9 de do 2009, 9 de quando o 2009. senhor prefeito municipal da época esteve presente na sessão da Câmara para dar explicações aos vereadores. Gostaria de convocar o atual convidar, porque seria convite, né? O atual prefeito. Gostaria, doutor Não vejo Otávio? necessidade. Suma importância. O doutor Otávio gostaria de convidá-lo. No caso seria Pessoalmente, convite, porque esse não faz Eu parte. pessoalmente não vejo necessidade, mas não me oponho de forma alguma. Doutor Otávio? Eu gostaria, pelo menos. Bom, pra então ele fica se convidado. dá o direito. Se ele não quiser vir, ele vai Não, manifestar. o atual prefeito agora é convite, né? Não é nem Ah, não, convocação. o atual prefeito. O atual prefeito. Bota- Não, o atual não. Não, convoque ele também. Bom, não, o anterior é convocação. Nós já votamos, Já. né? Já votamos, nós não votamos a convocação do Emanuel? Sim. Votamos. Eu estava falando do atual. O atual é convite. É. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então vamos repassar agora, Graça, só para ver se ficaram todos elencados. Mais algum? Doutor Otávio? Mais Não. alguém que o senhor gostaria? Tá bom. Jurídico, alguém? Se eventualmente alguma coisa mais, Aí no dia a gente convoca, né? Se a gente achar. Se E fiquem complementar abertos, se a gente alguma coisa. achar que deve convocar ou convidar mais alguém, mais alguma autoridade, a gente fala no dia. Então, só para lembrar, Graça. não, olha, só pela ordem, como você disse, aí seria interessante ver na época o departamento jurídico, porque ele irá, inclusive, poderá opinar a respeito da legalidade ou licitude ou não de alguma coisa. Bom, o chefe do departamento jurídico, por hoje, era o Cortesia, né? Só que de qual época o senhor quer? Mudou, era o Dito, o Benedito, depois passou por Cortesia. A ceia de quando? A ceia do período Dos 8 inteiro. anos. Daí De você 2008, De 2002 a de 2012. 2004 a 2012. 2004 a 2012. Os procuradores jurídicos da época. De lá até aqui, ué. Quantos tem? Vamos só se a gente achar alguma. O que o senhor acha? Se a gente achar alguma pendência jurídica, daí a Sim, gente ó. convoca Pode ser também, para o pode assunto deixar específico. pendente. Né? Se resolver, Se a gente tudo achar alguma complementa. pendência jurídica, Correto. aí a gente Complementa. convoca para aquele assunto específico. Pra algum, Perfeito. né? Porque Só por senão- uma questão de ordem, senhor presidente. Qual a data correta do vencimento do prazo da CPI? Porque eu acho que já seria o caso de pedir uma dilação, nem que fosse por mais 20 dias, 30 dias, para que depois não... Porque com todos esses depoimentos, Vai demorar. vai demorar. Vai. E não adianta a gente Bom, ter... O prazo final dessa CPI, ela, com a última dilação, eu só não sei se conta o recesso parlamentar ou não, Não, conta. não Eu acho conta. que não conta. Não Então, conta. é dia 25. 25 de setembro. Bom, então vamos fazer o seguinte, para não correr nenhum risco de perder prazo, e possa ser que não venha, de repente, até o final, já vamos mais 30 dias do vencimento. Eu acho que mais 30 dias. 30 daí, dias. Se possível, já coloca na sessão de hoje. Sim. Para não...
Mais ocorrer. prorrogar por mais 30 dias até que possa vir todas as pessoas que foram convidadas. Ô, Graça, só para nós E esclarecer. até, senhor presidente, para não haver enrolação, eu gostaria de pedir que me autorizasse aí pessoalmente correr atrás dessas autorizações. Já está autorizado. Pra não mas haver eu pretendo nenhuma- da designação, André tem razão. A designação de data, aqueles que foram funcionários da prefeitura vão estar à disposição a hora que bem entender. Sim, os que já não estão Outros mais. que não são, tem Tem que que ver se ter tem algum disponibilidade. compromisso, não para já designar uma data para ouvir todo mundo. Aproveitar que a nossa diretora parlamentar, Botassine, Neire Botassine, boa noite, Neire, está presente. Esclarece uma dúvida, Neire. O diretor da CPFL, ele é convocado porque ele prestou serviço na entidade pública, né? Ele é convidado? Então, corrige a ata para nós, Graça, que eu coloquei convocado. Então ficou convidado o diretor responsável CPFL Barretos, Não é Sociedade de Economia Mista? Não é mais. vamos lá? Graça. Convocado o senhor ex-secretário municipal Robson Moreira Couto. Convidado. Convidado? Ele não é mais servidor. É convidado também? Poxa. Convocado o senhor Milton Ferreira. Esse sim. E ele não vem. Mas então não é então é uma convocação. É um convite compulsório. Se ele for convidado, ele é obrigado a vir. Então é uma convocação. É um convite compulsório, Juninho. Tá. Eu tinha Esse é convocação. convocado. Ele é funcionário público, né?